Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Maria Lopes, Liliana Borges, David Santiago. E sejam bem-vindos ao Poder Público de 4 de julho, o dia seguinte à Procuradora-Geral da República ter aceitado ir falar ao Parlamento e um dia depois de o filho do Presidente da República ter estado na Assembleia, ainda que à distância, mas para não falar. Mas como é para falar que aqui estamos, São José, começo por perguntar se Lucília Gago faz o que tem que fazer ao aceitar dar esclarecimentos aos deputados e, por decorrência, ao país sobre a atuação da Justiça e, em especial, no caso que redundou na demissão de António Costa. Faz bem, não faz mais do que o seu dever e a sua obrigação, e aliás já vai tarde. A questão não é o caso influencer em si, sobre o qual ela não pode dar dados concretos, nem explicações concretas, como sobre qualquer processo, qualquer investigação, mas no Estatuto do Procurador-Geral da República, na legislação portuguesa, um dos deveres do Procurador-Geral da República é ser fiscalizado também pelo Parlamento, porque é integra um órgão de soberania chamado Justiça. Por outro lado, a mesma legislação determina que a Procuradoria-Geral da República tem que apresentar um relatório de atividade do Ministério Público anual, que por acaso o último que apresentou foi de 2019, apresentar no site, colocar no site. Portanto, não coloca desde 2019 e, portanto, estamos à espera. O delay que há nesta ida, que deveria ser antes ainda das férias, até ao final da sessão, ou desta parte da sessão, vai ser atirado para setembro, precisamente porque, bem, o Bloco de Esquerda quer, que é um dos requerentes da ida dela lá, quer que ela vá explicar precisamente o relatório de atividade do Ministério Público, que o apresente antes e o vá explicar. E eu recordo que este posicionamento da doutora Lucília Gago é tanto mais estranho, porque eu tenho memória do que os anteriores procuradores foram à Assembleia. Até Cunha Rodrigues, que tinha um estatuto especialíssimo, que depois foi revista, a revisão de 1997, a revisão constitucional. Uma das grandes transformações que fez foi a alteração do estatuto do Procurador-Geral da República, criando mesmo limitação de mandato mais curto, não é? Duração de mandato mais curto. Cunha Rodrigues foi mais que uma vez à Assembleia falar sobre as suas responsabilidades, a atuação do Ministério Público, e portanto não se compreende porque é que de repente há uma procuradora que toma posse do cargo sem ter, admito que ela não tenha estudado o seu estatuto, não acredito. Custa-me a acreditar, não é? Não sei se há mais. Pois, mas há quem defenda, há juristas que defendem que ela não é obrigada a ir ao Parlamento. Portanto, há aí... Se ela tem que apresentar um relatório anual, se ela responde perante um Parlamento, também ela responde perante um Parlamento. Mas ela pode simplesmente entregar o relatório e não ser obrigada a ir... Pode apresentá-lo institucionalmente, não é? Sim, está bem. E além disso, as outras vezes que foram chamados normal. Também foi no meio de polémicas, não foi apenas para... Sim, mas não acho normal o que se está a passar e temo que ela acabe por ir lá nos últimos 15 dias de mandato. Já perto do fim do mandato. Que ela acaba no final de outubro. Exatamente. Falando precisamente disso, o Procurador remeteu a ida ao Parlamento para... depois de estar pronto o tal relatório, que já devia estar pronto desde 31 de maio, a Lucília Gago estará aqui a ganhar tempo à espera de que surjam eventuais desenvolvimentos na operação Influencer, que de alguma forma facilitem a sua ida ao Parlamento, embora ela possa escusar-se a falar sobre isso, como dizia a São José, mas ou faz sentido de facto esperar, tendo em conta que o próprio Bloco
pediu que a Procuradora apresentasse esse mesmo relatório na audição. Bom, eu acho que o pedido do Bloco é um pedido com alguma segurança, porque não pede apenas para que a Procuradora vá falar sobre a atividade em geral. Portanto, esse pedido do relatório foi para que a Procuradora não tivesse, de facto, forma nenhuma de... Exato, forma de escapar a ir lá. Agora, se isso pode ser remetido para setembro, eu acho... Parece-me que depois de toda esta confusão seria o melhor a fazer seria que a PGR tivesse enviado o relatório dentro do prazo, já que os prazos na Justiça são uma coisa que convém respeitar para não termos o cidadão normal não teria mais 2 meses nem mais 4 para corresponder ao prazo que lhe foi pedido. Não é? Portanto, essa é a primeira questão, não é? Está em falta. Aliás, no site do Parlamento nem sequer estão todos os relatórios que alguns até foram entregues dentro do prazo, outros não. Mas essa é a primeira questão, que é, eu acho que não havia escapatória tendo em conta o argumento do relatório. Em segundo lugar, parece-me que seria avisado, para não prolongar este mal-estar, que essa audição pudesse ser feita dentro das próximas semanas. Antes do verão. Obviamente que se esse relatório não estiver feito, bom, não parece também que haja alguma... Não estou a dizer, nem sequer penso nisso, que possa haver alguma demora propositada para isso. Não me cabe sequer na ideia essa questão. Agora, é obviamente importante que Lucília Gago, qualquer Procurador-Geral da República, vá ao Parlamento, que é o sítio onde deve dar explicações mais do que numa conferência de imprensa, para mesmo sem havendo todos estes casos a ensombrar o setor, mas para aproximar a justiça das pessoas. Nós temos um outro setor que não tem nada a ver com justiça, que é o setor da ciência, que durante muitos anos nós olhávamos para os cientistas como um mundo à parte dentro da sua redoma. Aquilo que temos visto em Portugal e bem... em tantos centros de investigação, em universidades, etc., nos últimos 25, 30 anos, é uma tentativa de abrir as portas no sentido de mostrar aquilo que a ciência está a fazer. Ora, por uma questão de transparência, e quando eu digo transparência não é tentar perceber se há ali alguma coisa a funcionar de uma forma menos legal ou menos, enfim, menos própria. Menos eficaz, pelo menos, não é? Mas era muito bom que o cidadão normal, não estou a dizer comunicação social, estou a dizer o cidadão normal lá em casa, percebesse como é que as coisas funcionam para evitar esta ideia populista de que está tudo errado e estão todos sempre combinados uns com os outros e etc. Ter um papel pedagógico também. Exatamente, isso era muito importante. E esvaziar os aparentes processos de intenção que são feitos. Exatamente. Tentar esvaziá-los. Quem mais do que ou a Procurador-Geral da República para fazer isso? Eu acho que é a pessoa ideal. E era a pessoa ideal para ter um sentido de comunicação muito maior do que tem esta Procuradora-Geral da República, acho que é o expoente, do que tiveram outros procuradores que até eram muito mais comunicativos do que ela. Aliás, a Ministra da Justiça, quando diz aquela célebre frase de é preciso alguém para pôr ordem na casa, aquilo que ela também diz na entrevista é que é preciso alguém que se ajuste aos tempos atuais. Exato. E que saiba comunicar e que saiba que já não é possível ficarmos fechados na nossa redoma e não comunicar cá para fora. Foi as melhores palavras porque os melhores termos porque deu confusão. A entrevista é longa, mas é muito mas isso. Mas também disse o que muita gente entende, não é? E está a dizer que a Lucília Gago não pôs ordem na casa. Ou tirou a ordem da casa. Ou tirou a ordem. Não sei, porque na verdade nós também não sabemos muito bem como é que as coisas funcionam, não é? E era isso. É isso que é preciso saber, é essa aproximação, essa abertura, essa transparência, o sair dessa redoma que o setor da justiça também precisa. Embora parece-me que há uma ideia de que funcionava melhor com a anterior procuradora do que funciona agora. Pelo menos acho que é mais ou menos a ideia que perpassa pela generalidade dos partidos.
E melhor. Não tinhas as trapalhadas que têm. Pois, exatamente. Acho que há pelo menos essa Porque ideia. não explicar, às vezes não, mas não explicar cria sempre logo muito mais engulhos no processo. Ontem, o líder do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Fabián Figueiredo, notava que precisamente que Lucília Gago nem sequer uma entrevista deu à órgãos de comunicação social, portanto... É um poder um poder acima de todos os outros poderes e que já acontecia um pouco na justiça portuguesa e que agora parece verificar-se mais essa ideia. É tal redoma. Exatamente. Redoma, o altar, como queiram o termo que se quisermos usar, mas é algo ali inacessível, somos só nós e não há aqui qualquer abertura ao resto da sociedade. Sim. No nosso sistema é a tal separação de poderes, mas em que parece que a separação coloca alguns poderes acima dos outros. Bom, parece um mundo à parte. Exatamente. Lucília Gago, de facto, falou nessas tais escassas semanas, foi a expressão usada para a conclusão do relatório, como a Céu dizia, a audição poderá então ser, e a São José também referiu, ser já depois das férias de verão, em setembro, ou quem sabe, até, porventura, em outubro, já mesmo no limite de terminar o seu mandato, e já se percebeu que claramente não haverá a discussão que houve na anterior sessão de se deve ou não continuar. Não me parece que desta vez haja essa discussão, pelo menos essa discussão não haverá. Depois do argumento que foi usado. Sim, agora é uma questão quase até de jurisprudência. Exatamente, que não faria sentido. Dizer claro. que não faz sentido esta repetição de mandatos, mas não é? Os intervenientes são diferentes, não é? Um deles é o mesmo, mas o outro não é. Podia haver um entendimento diferente de António Costa. Não, eu digo que era um entendimento de António Costa e de Marcelo, não é? Pois, mas temos Marcelo, não é? Certo. Pronto, mas não seria a primeira vez que voltava atrás. Que mudava de opinião e há aqui a questão do Montenegro. Mas, Liliana, o que eu te pergunto é... dar estas explicações, as escassas semanas ou em cima de terminar o mandato, de alguma forma não esvazia um bocadinho este timing, não pode esvaziar um bocadinho a audição? Para recuperar a expressão que já dissemos há pouco, eu acho que era importante também arrumar a casa antes das férias de verão. Acho que era importante que houvesse esse esforço para que fôssemos todos de cabeça mais leve e voltássemos em setembro com mais esclarecidos, pelo menos, e com uma nova energia. Eu acho que, em primeiro lugar, ela deve, não tivesse Lucília Gago que ser ouvida por mais nada, acho que já tinha que ser ouvida para explicar porque é que o prazo da apresentação do relatório derrapa. Acho que é uma questão importante, não me parece secundária, porque, e insisto naquilo que disse há pouco, qualquer cidadão é brutalmente penalizado quando falha por um dia, às vezes um prazo. E, portanto, aproximar as pessoas das instituições e garantir que elas não são vistas como corruptas, como intocáveis, que se cria um bocadinho a aura à volta delas, também é garantir que há aqui o cumprimento de prazos por parte de quem os exige. Pronto, esse acho que é o primeiro ponto que eu queria ressalvar. Mas no que diz respeito a questões em concreto, por exemplo, sobre a Operação Influencer, que ela poderá ou não responder, mas... Não parece que vá responder. Que não vai responder, pronto, aliás, ontem na CPI... Mas há alguns esclarecimentos que vão ser feitas, perguntas nesse sentido, obviamente, quando ela for lá. A minha questão é se... de facto faz sentido alguém que está a sair fazer este tipo, já não é um relatório de atividades, mas é quase uma despedida, não é? Ontem eu disse CPI, ontem na comissão, na primeira comissão, essa questão colocou-se. Eu acho que sim, acho que faz sentido, e acho que é uma tradição, um bom hábito que se adote de fazer balanços. Há uns dias falávamos, a propósito da reforma da justiça, o plano do pacote anticorrupção implementado por Francisca Van Dumen nunca foi avaliado e, entretanto, foi aplicado um novo. Portanto, acho que em Portugal temos muito... não exigimos balanços e conclusões das coisas. Só não foi avaliado, como não chegou ainda ao fim do prazo. Vai entrar em vigor um novo pacote antes de terminar o prazo do... Antes de terminar a validade, digamos assim. Sim. Pronto, mas lá está, eu acho que é importante criar-se o hábito de se avaliarem as coisas e, portanto, não quer dizer que esta audição seja para perceber tudo o que correu mal, mas também para perceber o que é que correu bem, para se fazerem balanços. E aqui acho que também há uma responsabilidade, isso é como tu disseste há pouco. Joana Marques Vidal também foi ouvida no Parlamento a propósito de polémicas. Mas porquê é que só estas outros anteriores também? Porquê é que é só quando há polémicas, não é? Porquê é que não se cria este hábito saudável de se ouvirem as pessoas não só quando existem polémicas, até para não se... Eu até vou um bocadinho mais longe, desculpa estar a interromper, que não gosto nada, mas eu acho que as audições no Parlamento ao Procurador-Geral da República devia ser no momento da nomeação, com a apresentação
das intenções para o exercício da função. Essa foi uma sugestão dada por Inês de Sousa Real a semana passada pelo PAN e não foi muito acolhida. É uma discussão antiga. Como acontece noutros países. Uma discussão antiga a defesa disso, e seria extremamente útil. E como acontece com uma série de eleições para os órgãos externos da Assembleia da República, não é, que tem outra natureza, é um facto, mas em que podem não responder, e muitos não respondem, mas são questionados pelos deputados antes da eleição e antes da nomeação. Portanto, faz sentido. Agora, também uma coisa é certa, eu acho é que de ambas as partes, portanto, de quem pergunta e de quem tem o dever de responder, deviam ser muito mais assertivos naquilo que querem saber. E não se deviam escudar, quem responde não se devia escudar em isso logo se verá, ao pé do pano se talha a obra, etc. Mas essa que não permite haver responsabilização depois, não é? Sim, exato. Mas essa cultura de escrutínio tem que ser, tem que estar em todos os setores. E os relatórios, o tal relatório que é entregue, que devia ter sido entregue da atividade da PGR até 31 de maio, deveria servir para balanço, não é apenas as coisas que estão na lei. Todos os órgãos, entidades têm que entregar balanços, planos de atividades ao Parlamento. E o que é que se faz com aquilo? Pouco ou nada. Exatamente, não é? Pouco ou nada, portanto tem que falta ser um essa passo tradição. seguinte. É uma questão de tradição também, de cultura democrática, e de facto aqui é aquela ideia de que o sistema da justiça é irresponsável, no sentido de que, mas às vezes há uma desresponsabilização e é diferente, e muitas vezes é essa ideia que passa, não é? Uma coisa é ser irresponsável no sentido legal do termo, outra coisa é a desresponsabilização. Tu, só para concluir, tu falavas há pouco da separação de poderes, e à justiça o que é da justiça, à política o que é da política, mas tem de existir uma fiscalização entre órgãos para garantir que as coisas funcionam. A fiscalização da justiça numa democracia é sempre da política. Pronto, precisamente por isso é que... Mas em Portugal isso supostamente é pôr em causa a separação de poderes. Essa frase não se aplica a isso, à fiscalização. Mas então explicam porque é que os deputados só em 2024 é que se lembraram que há relatórios por apresentar desde 2019. Portanto, há aqui também há essa tradição que é preciso tornar-se, normalizar. Olha que não tenho, podes ter razão em relação à Lucília Gago. Mas houve relatórios já discutidos no Parlamento anteriormente. Mas digo de ouvir no Parlamento. Sim, são entregues, não são entregues e não são discutidos. É aí que eu acho que o próprio Parlamento falha. Exatamente, ou seja, há aqui uma responsabilidade dos dois lados. Falámos de escrutínio, a propósito de escrutínio, esta quarta-feira ficou também marcada pela audição de Nuno Rebelo de Sousa na Comissão de Inquérito ao chamado caso das Gêmeas. O filho do Presidente da República, tal como tinha anunciado, recusou falar recorrendo ao Estatuto de Arguido Céu. Tem razão, os partidos consideram que o Chega quis esta Comissão de Inquérito por mero fogotório político, isto porque dificilmente haverá grandes conclusões a retirar de audições essencialmente vazias, ou as últimas revelações mostram que vale a pena a exposição pública dos contornos deste caso? Vale, não é? Vale a pena, se calhar vale a pena. Mas não vamos conseguir fazê-lo na Comissão de Inquérito, já percebemos isso. Aquilo que Lacerda Salles, o que o advogado e que Nuno Rebelo de Sousa fizeram, foi aquilo que nós, durante algumas comissões de inquérito, ouvimos grandes empresários dizerem na comissão: não me lembro, não sei, não é? Portanto, não posso falar sobre isso porque há um processo a decorrer. Portanto, já quando a comissão começou, já toda a gente sabia quais eram as regras do jogo, ou seja, que não haveria grandes respostas. Se isso é fogotório ou não, bom, é possível que seja, mas a pergunta é sempre esta: vai o Parlamento demitir-se também das suas competências porque há um processo judicial em curso que não sabemos qual é que é o seu prazo? Não parece. Portanto, a Comissão de Inquérito, os atores já sabiam que este tipo de guião iria ser usado. Agora, quem é que quer fazer fogotório político? Achávamos que era só o Chega? Sim, isso já sabíamos que seria. Agora, mas ontem quem perguntou diretamente a Nuno Rebelo de Sousa se tinha sido
pago de alguma forma não foi o Chega, não é? Foi o PS. Portanto, ou estão todos a começar a ser contagiados, ou este fogotório, como tu lhe chamavas, pode ser aproveitado das mais diversas maneiras, nas mais diversas ocasiões. Sobre as conclusões, não chegará a conclusões, não é? Não chegará nem a grandes nem a pequenas conclusões. Mas isso também tem a sua utilidade, no fundo, mesmo independentemente de não haver conclusões, a sensação com que eu fico do que estás a dizer é que mesmo assim, ainda assim há uma utilidade em se perceber estas nuances, não é? Em pelo menos ficarem expostas. Há utilidade em colocares em cima da mesa as várias nuances. Agora, é muito mais propício ao julgamento na praça pública. Certo. Isso é. O PS admitiu voltar a chamar Nuno Rebelo de Sousa, e a Céu falava disso agora, tendo questionado até sobre se foi de alguma forma pago ter recebido contrapartidas por ter intercedido a favor das gêmeas. Liliana, dado que foi contra esta CPI, esta comissão de inquérito, o PS devia deixar esse tipo de questões para a investigação judicial que está em curso, ou não arrisca desta forma estar a concorrer, de alguma forma, como dizia também a Céu, para os objetivos políticos do Chega? Pois, eu aqui concordo com a Céu, até porque vejo um PS que depende das CPIs e depende dos protagonistas. Ontem também, por exemplo, foi votada um requerimento potestativo do Chega para ouvir António Costa e João Galamba, e o PS recorreu ao Regimento da Assembleia da República para dizer que não eram obrigados e não fazia sentido chamar governantes, que já não estavam, ex-governantes, uma vez que já não estavam em funções, mas depois aprovou a audição a Francisca Van Dunham, e Augusto Santos Silva já não recorreu ao mesmo regimento para invocar os mesmos argumentos. Portanto, não se percebe estes dois pesos e estas duas medidas. É política. É política, pronto. Claro. E mais uma vez, aqui concordo com a Céu. Acho que há aqui um aproveitamento político da situação, obviamente por parte do PS também, que num primeiro momento é contra, mas depois, já que aqui estamos, vamos a chafurdar aqui um bocadinho e faz perguntas. Quer dizer, uma CPI é para tirar conclusões políticas, e acho que o tipo de questões que ontem ouvimos não iam apenas para aí. Ou seja, havia aqui uma mistura do que é até uma nova frente de investigação. Exatamente, e não é para isso que serve uma CPI, e acho que também, porque não tive a oportunidade de falar nisto até agora, acho que mais do que ter estado lá sentada a mãe das gêmeas, é importante ter lá estado ontem, embora não tivesse sido retirado de nada da sua presença por videoconferência. É mais importante ter lá estado o filho do pai. Sim, é verdade. Porque todos somos. Sim, e há silêncios que às vezes também permitem perceber alguma coisa. Aqui chegado São José, o Presidente da República, e falámos do pai, já passou o pior em termos de degradação da imagem pública, ou os próximos tempos de uma CPI que quer ouvir cerca de meia centena de pessoas, ainda continuará a erudir mais a popularidade de Marcelo Rebelo de Sousa? É difícil responder essa pergunta. Este caso é a mácula dos mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa. É aquilo que mais o marca. Marca-o institucionalmente e marca-o até pessoalmente, como pai, não é? Admito que tenha chocado muitas pessoas um pai renegar publicamente um filho de forma como Marcelo Rebelo de Sousa o fez, sentir-se nessa obrigação pública de fazer isto. Chocou-me, e acho que deve ter sido uma coisa dramática, deve estar a ser dramático para ele. Isto por um lado. Por outro lado, institucionalmente, eu creio que ele desde muito cedo se soube demarcar ou tentar criar à sua volta um certo cordão sanitário em relação à chafurdice que podia vir a ser revelada. Porque eu recordo, embora ter sido pai e filho, um Presidente da República, como um ministro, que recebe apelos no seu gabinete públicos de ajuda de cidadãos. Estávamos a falar de pessoas, cidadãs portuguesas com nacionalidade portuguesa. Todos eles têm até assessores
e gabinetes destinados precisamente a resolver e encaminhar esses processos. Portanto, o presidente, está bem que o mail foi de pai para filho pessoal, mas depois ele não podia deixar de acolher o caso só porque era um pedido do filho. E depois foi tramitado pelos canais habituais. Sim, a partir desse momento. Portanto, não há aqui nenhuma dúvida sobre o que o Sr. Presidente da República fez e fez bem. Pronto. O que é que eu acho que aqui correu mal e que pode, de facto, e que abala, de facto, a imagem dele, é o comportamento do filho. Porque o filho inicialmente até pode abnegadamente ter entrado em todo este processo, não é? Mas o rolo que está a ser montado, com os silêncios, com o não respondo, não posso responder, é uma teia de suspeitas gravíssima, de suspeitas completamente sem nenhuma prova concreta sobre o que já temos a companhia de seguros muito estourada, onde com que a mulher tem ligações, portanto, a mulher de Nuno Rebelo de Sousa, já está aqui assim montado um filme, que neste momento é um filme, e que isso prejudica o Presidente. Eu nesta história eu gostava de dizer uma coisa. Ser filho de um Presidente da República impõe limitações. E o Marcelo disse isso. Nem toda a gente sabe mas eu quero frisar isso. Como ser filho de um Procurador-Geral da República impõe condições ou constrangimentos. Como ser filho de um Primeiro-Ministro impõe constrangimentos. E, portanto, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, por muito capaz que seja como empresário, não sei. Ontem fiquei a saber que ele preside a EDP Brasil. Ficámos todos. Pronto. Ficámos todos a saber muito sobre a vida pessoal dele. Pois, mas pode ter muito mérito no exercício do seu cargo e estou a ter uma carreira profissional de mérito. Mas eu creio que no momento em que o pai dele, com o apelido, porque ele usa o apelido do pai, não é um caso que usa o apelido da mãe, não é? Que não é conhecido. Ele utiliza o apelido do pai. Ele nunca deveria ter sido aceitado ser líder da Câmara de Comércio Luso-Brasileiro como foi. Há limites éticos para a aceitação de funções e de cargos. Ok. É o momento então de passarmos ao público notório desta semana, até porque o tempo urge. São José. Público notório. Quero homenagear um senhor, Tenente-General Franco Xerais, uma pessoa muito importante, um dos capitães de Abril, mas foi mais que isso. Franco Xerais foi um dos subscritores do documento Melo Antunes, feito por Melo Antunes, o documento dos 9, entregue pelo Grupo dos 9, que está na base de fazer o contraditório, fazer face ideológica ao que foi o documento Aliança Povo-MFA, que foi um dos últimos documentos enquadradores do PREC, e que, por isso, Franco Xerais foi um dos homens que teve um papel decisivo para o 25 de novembro e para a normalização da democracia em Portugal. Portanto, do PREC, só para citar, do PREC, do pós-PREC até. Sim, não, ele foi fundamental do fim do PREC. Do fim do PREC, do pós-PREC. Do processo revolucionário em curso. Exatamente, portanto, não para o PREC, mas para o pós. É um dos responsáveis pelo 25 de novembro e pelo enquadramento ideológico do 25 de novembro. Por isso eu acho que, e defendo, que agora que vamos ter comemorações oficiais na Assembleia da República do 25 de novembro, que se tratem dessa sessão para homenagear não só Franco Xerais, mas todos os membros do Grupo dos 9, figura como Ramalhianos também, pessoas que tiveram, o Dr. Mário Soares, que tiveram um papel fundamental no que foi o PREC. No que foi o fim do PREC, lá estou a enganar-me outra vez. Exatamente. Céu. Eu escolhi 2 verbos transitivos: viabilizar e inviabilizar. Porquê? Por causa deste caminho suave do PS sobre o Orçamento de Estado, que do praticamente impossível, agora já vamos no... Bom,
se nós nos sentarmos à mesa das negociações, se calhar ainda podemos conjugar o viabilizar. Se não nos sentarmos, se calhar, e atenção, não é, vamos, não é garantido. Esse se calhar não é garantido, vamos conjugar o verbo inviabilizar. E há uma outra questão aqui para o PS, e se pusermos o PS e o Chega nos pratos, em diferentes pratos da balança, para o PS basta uma viabilização pela abstenção. Já o Chega, se for só o Chega a ajudar o PSD, abster-se com os outros todos contra, não basta, a abstenção terá mesmo que votar a favor. Portanto, são estes dois verbos transitivos que vamos ver como é que se conjugam, qual deles é que se conjuga no final de outubro. Tenho aqui repetido já nas últimas semanas que vamos ter orçamento aprovado. Muito bem. Não tenho grandes dúvidas. Já faltou mais tempo para perceber, mas eu diria que o jogo do gato e do rato vai continuar, mas cá estaremos para assistir ao desfecho. Por enquanto faz parte. Liliana. O meu público e notório é um convite a todos os nossos ouvintes para espreitarem a ação do plenário de ontem, porque foi ontem que se fez o teste aos microfones desligados. Portanto, agora, cada vez que um deputado ultrapassa o tempo atribuído para a sua intervenção, o microfone é desligado, e ontem já houve alguns deputados atrapalhados com isso, valeu algumas gargalhadas de quem assistia, e pronto, eu enquanto jornalista que acompanha os trabalhos, fico muito agradecida por finalmente para haver aqui um equilíbrio e um cumprimento dos tempos que são atribuídos, com exceção dos partidos mais pequenos, nomeadamente do PAN, que só tem uma representante e por isso tem menos tempo para falar. Aquilo que nós ouvimos muitas vezes são as mesmas coisas repetidas 5 e 6 vezes numa sessão, e numa intervenção até, e numa só intervenção. Portanto, com esta ferramenta eu espero que se passe a haver mais sumo e menos ruído. Olha, quem foi o primeiro a ficar sem voz? Foi um deputado do Chega, creio eu, porque estava a acompanhar um bocadinho, estava a fazer outras coisas. Núncio. Ou o Paulo Núncio, sim. Paulo Núncio também sofreu. Também sofreu. Sim. Veremos se a PSP terá que passar a ir lá fiscalizar quem é que passa ao vermelho. Chegamos assim ao fim. A PSP não pode entrar dentro da Assembleia para fiscalizar. Mas está lá nas galerias. Ela está para fiscalizar o público. O público que está a assistir. Não nós. O público não nós. Sim, mas era uma brincadeira. Chegámos ao fim deste episódio e marcamos agora... No hemiciclo não pode entrar. Chegamos então agora ao fim, marcamos encontro para daqui a uma escassa semana, sempre fiéis ao espírito de que quem fala assim não é gago. Boa semana. O público fica no ouvido.